Meus queridos irmãos e irmãs, 33º domingo do tempo comum e o ano litúrgico já vai caminhando para essa reta final. Próximo domingo é o último domingo do tempo comum, aliás, nem será tempo comum, porque será a solenidade de Cristo Rei Senhor do Universo. Essa solenidade então conclui e encerra o ano litúrgico. E aí, na outra semana, nós já começamos o tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal, tempo de espera, tempo de expectativa para o Senhor que vem. E esse sentido do Senhor que vem, que já vai aqui dando sinais, ainda nesta liturgia, que vai caminhando para o final do ano litúrgico. Nós acabamos de ouvir aqui o discurso escatológico de Jesus, no Evangelho de São Lucas. Escatológico, sobre o fim o fim das coisas, o fim deste mundo como nós o vemos. Então a linguagem aqui usada é chamada linguagem apocalíptica, né? Pesada, carregada, cheia de sinais, de muito sofrimento, de coisas pavorosas que irão acontecer. Mas a gente percebe que em meio a tudo isso, né, essas calamidades, essas tragédias, essas coisas, sempre há uma palavra de Jesus, em primeiro lugar, nos animando, nos convidando a uma firmeza, uma perseverança. Jesus vai dizer aqui, não fiqueis apavorados. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Então não é para a gente se apavorar. Depois Jesus vai dizer, né? Este momento será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então será para nós uma oportunidade. Vamos dizer assim, quando tudo está se acabando, quando tudo está desmoronando, e então o cristão tem a oportunidade de anunciar Jesus, Ele é a solução, Ele é o Senhor. E aí parece que as pessoas acordam um pouco, né? Então ver nisso também é a oportunidade da gente salvar as almas, da gente levar Jesus ao coração das pessoas. Será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E Jesus termina dizendo, né? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Primeiro, permanecer. Mas permanecer o quê? Permanecer firme. Firme no quê? Na fé, no testemunho, no anúncio de Cristo. É nessa perseverança, nesta firme perseverança, que nós iremos ganhar a vida. Meus queridos irmãos e irmãs, diante de trechos da Sagrada Escritura como estes, as pessoas já se perguntam, padre, mas como que é? Isso é simbólico? Isso é só uma metáfora? Ou será que isso vai acontecer de verdade? Ou será que isso já aconteceu? De repente essas coisas que Jesus está falando aqui, já aconteceu. Algumas coisas já. Por exemplo, quando Jesus fala aqui da destruição do templo de Jerusalém, né? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Isso já aconteceu historicamente. Quando, né, Jerusalém é destruída, os judeus então se dispersam, a chamada diáspora, o templo é destruído. Veja que isso foi lá no primeiro século, e depois
1950 anos, 1900 anos depois, aqueles judeus, claro que não aqueles, né, mas os descendentes daqueles judeus que se dispersaram da Palestina, de Jerusalém, começaram a regressar naquela terra e foi criado o Estado de Israel. Olha que coisa, gente. E que está em conflito até hoje com aqueles que tomaram o lugar deles quando eles saíram, né? Os palestinos. Mas veja, até hoje, vai lá em Israel, cadê o templo? Você já foi na Terra Santa? Você chegou lá e visitou o templo de Jerusalém? Não tem templo de Jerusalém. A única coisa que tem lá até hoje é as muralhas, o Muro das Lamentações, que é um pedacinho do que sobrou. Então quer dizer, isso se realizou historicamente, mas foi lá no início. Padre, essa coisa das guerras, das revoluções, povo contra povo, fomes, pestes, coisas pavorosas, sinais no céu, perseguição aos cristãos, parece que isso tudo está acontecendo agora, sim ou não? Mas aconteceu no primeiro século, no segundo, no terceiro. Ou seja, desde que o mundo é mundo, essas coisas sempre aconteceram. Então, o que é o fim? Não é necessariamente o fim do mundo, mas o fim dos tempos. Então os tempos vão tendo os seus fins e os seus recomeços ao longo da história. E nesses fins e recomeços, a salvação, o plano da salvação vai se realizando na história da humanidade. Para muitos que vieram, para muitas gerações, já foi o fim. Eles já se foram, eles não estão mais aqui. Os terremotos, as pestes, as calamidades, eles viveram o seu fim de tempo. Para eles já houve o fim dos tempos. E assim também, quando nós olhamos esse mundo como ele está, também nós vemos que parece que Jesus descreveu tudo aquilo que nós estamos passando. Mas veja que ele disse que quando essas coisas estiverem acontecendo, não será logo o fim ainda. A grande tribulação final, a grande perseguição aos cristãos, que nós já estamos de alguma forma tendo, né? Não a perseguição tipo de proibir de ser cristão, mas é aquela perseguição de quando a gente quer viver na palavra, a gente é mal visto. Nossa, mas vocês são intolerantes. Nossa, mas vocês discriminam os outros. Nossa, mas vocês têm umas ideias muito atrasadas, o mundo mudou, as coisas não são assim. Então veja, e tem lugares no Ocidente, não é nem no Oriente, é no Ocidente, tipo rezar em público. Tem lugar que eles já estão proibindo, em público assim, na rua, com a Bíblia. Chegam os guardas, você está pregando. Sim, mas eu estou pregando a Bíblia. Não, mas não é mais permitido. Ou você para ou a gente tem que te prender. Então quer dizer, países da Europa, isso já está acontecendo. Mas por quê? Porque o que você está pregando é ofensivo a algumas pessoas. Então você não tem esse direito. Então, meus irmãos, são esses tempos que Jesus já previu que nós iríamos viver e passar. Mas aí é que está. Não é para nos amedrontar, não é para nos apavorar, não é para nos desesperar, mas é para nos
manter firmes e testemunhar a nossa fé. Não é para a gente arregar, não é para a gente, né, como avestruz, enfiar a cabeça no buraco, ai, deixe que o mundo se acabe. Não, testemunha. Gente, isso passa. A gente se apega tanto a esse mundo, a gente se apega tanto a coisas. Passa rápido, e passará para nós. Então a gente tem que perceber, afinal de contas, por que nós estamos aqui e para onde nós queremos ir. E aí você precisa já começar a trabalhar para você colher lá na frente. Só que as pessoas só estão vivendo por esse mundo, só estão vivendo por aqui agora. E quando isso passar, elas também vão passar. E o que vai ficar? E o que elas vão levar? Esta é a realidade que Jesus quer nos chamar a atenção. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A gente acompanha as pessoas em sofrimento, doenças, mas às vezes fatalidades, família, às vezes tragédia, um acidente, alguma coisa, que se brincar é a família toda. Para eles foi o fim dos tempos. Foi o fim. Será que estavam preparados? Então a gente não sabe. Não sabemos o nosso dia, a nossa hora. Mas nos preparemos para, seja quando for, não sermos pegos de surpresa. Podermos assim ser, né, olhados pelo Senhor com alegria, não só olhados, mas recebidos. Vem fazer parte do reino que eu preparei. E é isso que nós precisamos pedir a Deus a cada dia. São Paulo vai falar na segunda leitura de um probleminha que estava acontecendo lá em Tessalônica, no início da igreja, que era o quê? O comodismo, para não dizer a preguiça. A palavra que está lá no original foi mais pesada, né? A vadiagem, a vagabundagem. Credo, padre, os cristãos eram vagabundos? Alguns. O que aconteceu? Ah, Jesus está voltando. Ah, Jesus está para voltar. Bom, Jesus está para voltar? Ah, então para que eu vou trabalhar, né? Ah, então para que eu vou ficar me matando, né? Planos aqui para esta vida. Deixa rolar. E aí São Paulo chegou e deu uma dura. Não é assim não, gente. Primeiro que a gente não sabe. E segundo que o cristão, ele tem a perspectiva, sim, da gente ser útil, trabalhar, fazer alguma coisa. Não é ficar parado. Isso não combina com o cristianismo. Deus é trabalhador. Quando Deus cria lá no Gênesis, né? Deus trabalhou 6 dias. Então Ele é um Deus que opera, que trabalha, que age, que não fica parado. Jesus no Evangelho diz: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. E assim é o cristão. Quem não quer trabalhar também não deve comer, disse São Paulo aos Tessalonicenses. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam o seu próprio pão. Eu brinco, né? Você que tem filho, filha, jamais assim, crescidinha, adolescente, jovem,
pega isso aqui, fala, ó, o padre ensinou lá, ó, você tem que pôr em prática isso aqui. Quem não quer trabalhar também não vai comer. Não é? Tem que ensinar desde cedo. O trabalho, meus irmãos, às vezes é visto por nós como uma maldição. O trabalho não é uma maldição. Claro, com todas as consequências do pecado original, existe o aspecto que o trabalho traz a fadiga, o sofrimento, o cansaço. Mas o trabalho, ele é algo que nos, em primeiro lugar, nos dignifica, mas mais do que isso, nos santifica. E é essa relação que a gente precisa ter com o nosso trabalhar, seja qual trabalho for. Aprenda a oferecer o seu trabalho no dia a dia a Deus. Aprenda a oferecer os seus cansaços, as suas fadigas, o relacionamento com aqueles colegas de trabalho, às vezes tem aquele mais chato, né? Mas você precisa viver isso dentro de uma mística, onde você está ali se santificando. Além, é claro, de estar, né, provendo sua vida, sua dignidade, da sua família. Então a gente precisa, o trabalho do dia a dia, não é só, não vejo a hora de ficar livre, não vejo a hora de chegar ao final de semana, né? A nossa vida não pode ser de final de semana, a nossa vida tem que ser de cada dia, mas eu preciso dar sentido, até para as coisas mais chatas, que não são boas, mas que fazem parte da nossa realidade, nos fazem crescer, amadurecer, nos desenvolver. Então aprenda a oferecer. Faça do seu trabalho oração também a Deus. Talvez você não tenha tempo, o padre fala muito de oração, mas às vezes você trabalha, estuda, casa, não sei o que, às vezes meia hora por você retirar para rezar por dia é difícil, te custa. Aprenda a fazer o seu trabalho oração, com pensamento em Deus, unida a Deus, A pessoa de vez diz, Senhor, dai-me paciência. Oh Jesus, minha vontade é esganar, mas vem Espírito Santo, vem me ajudar. Então é nisso, é uma mística para a vida. Não é só agora é rezar, agora é trabalhar. Não, a mística deve estar na vida toda. A espiritualidade deve estar em tudo. No nosso lazer, no nosso comer, na nossa refeição, no nosso conviver em família e no nosso trabalhar também. E quando assim o fazemos, nós vamos então compreendendo esse testemunhar a fé que Jesus nos chama a dar diante deste mundo.